Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cássio, da disciplina de Química Orgânica, e dessa vez a gente vem aqui para a nossa aula de encerramento, né, dessa disciplina, onde podemos trabalhar mais um semestre aí, né? No semestre de 2024-2, com a disciplina Química Orgânica Básica, e no semestre 2025.1, com a disciplina de Química Orgânica. Então, hoje, como já foi falado, nossa aula de encerramento, tá? E aqui eu vou fazer para vocês um resumo, né, dos tópicos que foram trabalhados dentro das unidades dessa disciplina. Então, nós temos aqui, pessoal, na unidade 1, trabalhamos introdução a reações orgânicas, tá? E trabalhamos também reações orgânicas de hidrocarbonetos, né? Tanto os alifáticos como os hidrocarbonetos cíclicos, né? Que compreende os alicíclicos e os aromáticos, tá bom? Na unidade 2, a gente trabalhou a parte de reações orgânicas dos aletos de alquilas, tá? E também as reações de álcools e compostos carbonilados, tá bom? A unidade 3, trabalhamos os compostos heterocíclicos e reações pericíclicas. E na unidade 4, vocês estão fazendo ainda, né, a análise crítica de um artigo, tá, que versa sobre química verde e os seus princípios e as suas contribuições, tá, para o desenvolvimento de uma química mais sustentável. E também a realização dos experimentos propostos à disciplina e química orgânica, no caso, sobre reações orgânicas, tá bom? Então, vamos lá falar de forma resumida do que nós trabalhamos ao longo dessa disciplina. Então, falamos de intermediários reacionais, tá? Falamos como é que ocorre a quebra, a clivagem de uma ligação covalente, tá? Que ela pode ser quebrada de forma homolítica ou heterolítica. Homolítica, quando ela é quebrada e cada um dos átomos ou das espécies que estão ali participando das ligações ficam com a metade dos elétrons da ligação que é quebrada. Nesse caso, eu vou ter como resultado os chamados radicais. A clivagem heterolítica é quando apenas um dos átomos, geralmente o mais eletronegativo, fica com todos os elétrons da ligação. Nesse caso, eu vou ter um átomo, ou na verdade agora uma espécie com uma carga positiva e outra com uma carga negativa. Negativa quem fica com todos os elétrons da ligação, positivo quem perde os elétrons da ligação. Nesse caso, por exemplo, se tratar de um composto orgânico, eu vou ter a formação, né, de carbocátions e carbânions, né? Carbocátion, um carbono trivalente com uma carga positiva, e carbânio, um carbono negativo, né, que está ali com, digamos, com excesso de elétrons, que, no caso, ganhou o elétron do átomo que estava ligado a ele, tá? Então, aí eu tenho a formação tanto de radicais, como a formação de espécies, né, iônicas, carbono positivo, carbono negativo, que são que carbocátion e carbânio, respectivamente. Então, a quebra ou clivagem de uma ligação pode ser homoliticamente ou heteroliticamente, tá bom? Uma é chamada de homólise, outra é chamada de heterólise. Então, falamos dessa parte dos intermediários reacionais, radicais, carbocátions e carbânios, aqui são os principais, tá? Falamos das reações dos hidrocarbonetos, tá? Aqui eu trago um hidrocarboneto alifático, no caso nós falamos das reações dos alcanos, e esses alcanos, eles são considerados menos reativos que os alcenos, que já apresentam ligações do tipo π, tá? Então, esses compostos, eles sofrem, no caso, não reação de, como é que eu posso dizer, de adição, mas sofrem reação de substituição, e essa reação de substituição, ela é via mecanismo radicalar, tá bom? É via radical. Então, essa reação radicalar, nós falamos
né, das etapas, que são elas iniciação, propagação e terminação. Nós temos aqui, por exemplo, uma molécula de cloro que na presença da luz ou aquecimento, essa ligação cloro-cloro ela pode ser quebrada e cada um dos átomos de cloro fica com a metade dos elétrons, no caso, um elétron, tá bom? E esse elétron não compartilhado eu chamo de quê? De radical. Isso é a etapa de iniciação. Nós temos ainda as etapas de propagação, onde o radical vai se propagar para a molécula orgânica. O radical cloro reagindo aqui com metano, tá? Vai haver formação de quê? Do radical metila. Esse radical metila, ele vai reagir novamente com a molécula de cloro, tá? Esse radical metila agora, na verdade, ele reage com a molécula de cloro, formando quem? O cloreto de metila, mas quem? Mais o radical cloro. Então, aqui eu já tenho um dos produtos de interesse, que quando eu reajo, por exemplo, metano com gás cloro, eu vou obter cloreto de metila. Aí eu já tenho o quê? O meu produto. Mas eu ainda tenho as etapas de terminação, ou seja, nessa etapa de terminação, todos os radicais que estão no meio reacional, eles vão reagir formando molécula. Por exemplo, se eu tiver dois radicais cloro, eles reagem entre si formando molécula de cloro. Se eu tiver radical metila que reage contra, na verdade, o radical metila que reage com outra espécie de radical metila, forma quem? Etano. E radical cloro reagindo com radical metila vai formar quem, pessoal? Vai formar cloreto de metila, tá bom? Então, esse aqui é basicamente o mecanismo da reação a reação radicalar, né, no caso, entre um alcano e um halogênio, chamado de reação de halogenação. Certo? Eu trouxe aqui para vocês também uma reação de um composto insaturado, no caso um alceno, que ainda é alifático, tá? No caso, eteno reagindo com a HCl, né? Ácido clorídrico ou cloreto de hidrogênio, vai formar aqui, no caso, cloroetano, tá? Essa reação, ela não é mais de substituição, eu já tenho aqui uma reação de adição, tá certo? E as reações de adição em alcenos, elas são reação de adição eletrofílica, porque na primeira etapa envolve quem? Um eletrófilo, no caso, que vai reagir com o alceno, tá bom? Ok? Então, aqui eu tenho, por exemplo, um segundo exemplo aqui, né? Na verdade, o metilpropeno reagindo com HCl, tá? O metilpropeno reagindo com HCl vai formar quem? Primeira etapa envolve, né, a adição do eletrófilo ao alceno, então vai formar aqui o cátion terc-butila, tá, pessoal? Formar aqui o cátion terc-butila, no caso, é um carbocátion aí terciário, que é relativamente estável, e na segunda etapa, que é a etapa mais rápida, tem a adição de quem? A adição do nucleófilo, que no caso é o íon cloreto, e aí vou ter como produto o cloreto de terc-butila, tá certo? E esse outro caso aqui embaixo é quando esse eletrófilo, no caso é um próton, ele vai ser adicionado ao carbono terciário. Isso aí, pessoal, essa reação ela não acontece. Esse primeiro aqui, situação, ela ocorre, nessa segunda ela não ocorre, porque se ocorrer, formaria um radical, na verdade não é um radical, é formar um carbocátion, tá? Se eu falei radical no exemplo anterior aqui é um carbocátion terciário e não radical, tá? Então, aqui, ó, formou um carbocátion primário. O carbocátion primário, ele é muito instável. E nesse caso aí, se ainda formasse, eu teria o quê? Aí um rearranjo, tá bom? Eu teria um rearranjo, e aí vai cair em primeira situação aqui, que é de um carbocátion terciário, tá bom? E aí o meu produto seria aqui, no caso, se a reação acontecesse, cloreto de isobutila, mas ela não ocorre, tá bom? Se ocorrer isso aí na reação, são apenas traços, e aí isso aí não se considera, tá bom? E ainda trouxe aqui para vocês, ainda falando de hidrocarbonetos aromáticos, tá? Eu trouxe a reação por exemplo, do benzeno. O benzeno, ele também, o pessoal apresenta ligações pi, tá? Reage com eletrófilos,
e eles não sofrem reação de adição como o isalceno, tá? Devido à estabilidade que eles têm, devido ao fenômeno da ressonância, eles reagem com eletrófilo através de reação de substituição. As reações de substituição nos compostos aromáticos são reação de substituição eletrofílica, pelo menos as mais clássicas. Não significa dizer que eles não sofram reação de substituição nucleofílica, sofrem em condições específicas, tá bom? Então, a primeira etapa é a substituição, no caso, eu vou ter aí um ataque do eletrófilo ao benzeno, tá? Formando aí um íon intermediário, tá? Esse íon aqui é chamado de arênio, né? Então, esse carbocátion intermediário, ele é estável devido ao fenômeno de ressonância. Como vocês podem observar, eu tenho aí os contribuintes de ressonância desse carbocátion que é formado nessa primeira etapa reacional. Na segunda etapa, eu tenho a adição, né, aí eu tenho a adição, no caso, de um nucleófilo, né? O nucleófilo ele vai ser adicionado ao carbocátion intermediário que foi formado. E aí eu vou ter o quê? O benzeno substituído, mais um próton aqui, tá? Formado nesse mecanismo geral, que é um mecanismo genérico, tá certo? E aí eu trouxe que nós trabalhamos na segunda unidade as reações dos aletos de alquilas, que são reações de substituição. Essa substituição ela pode ser unimolecular, pode ser bimolecular, pode ser reação, como nós vimos, reação de eliminação E1, reação de eliminação E2, reação de eliminação base conjugada, de primeira ordem, base conjugada, chamada de E1CB, tá bom? Então, eu trouxe aqui um mecanismo geral, pessoal, de um aleto de alquila, onde eu tenho aqui, por exemplo, o ataque de um nucleófilo, tá? Ele pode sofrer reação de substituição, tá? Como também eu coloquei aqui uma base, né, removendo um próton, nesse caso, eu teria aí uma reação de eliminação. Além de reação de eliminação e substituição, eu tenho reação de oxirredução, certo? E os tipos de reação aqui, reações, eu já falei para vocês, já mencionei, SN2, SN1, E1, E2 e E1CB. Aqui é mais, pessoal, uma síntese do que nós falamos ao longo dessa disciplina de Química Orgânica. Se vocês precisarem observar, digamos, de maneira mais detalhada sobre cada uma dessas reações, vocês podem estar recorrendo ao que foi disponibilizado em cada unidade, tanto em materiais, PDF, como gravações aí através das lives, tá? Foram disponibilizadas para vocês, e aí vocês podem estar acessando o aula e tendo acesso a esse material, tá bom? Eu tenho aqui, pessoal, as reações dos compostos carbonilados, tá? Mecanismo geral de ataque do carbono carbonílico por um nucleófilo. Né? A reação que os compostos carbonilados sofrem são reações de substituição nucleofílica acílica, tá? Então, aqui eu tenho um composto carbonilado, aqui eu tenho um nucleófilo que ataca esse carbono carbonílico, que é um carbono eletrofílico, e aí eu vou ter a formação de um intermediário tetraédrico, tá? Esse ligante, esse substituinte Y, que aparecia ligado ao carbono carbonílico, nesse caso agora ele vai, na segunda etapa, sair, tá? E vai ser aqui estabelecida uma ligação pi entre o oxigênio e o carbono, formando esse novo carbono aqui, né? Esse novo composto carbonilado, no caso, porque tem um substituinte diferente, que era o nucleófilo que substituiu quem? O ligante Y. E essa reação, pessoal, ela acontece se esse substituinte aqui, Y, que aparecia lá no início no meu reagente, ele for uma base mais fraca do que o nucleófilo que vai reagir com o composto carbonílico. Para vocês verem aqui, o Y se retirou e o Z permaneceu. Então, por que, que o Y saiu? Porque ele é uma base mais fraca, tá? E o que atacou é uma base mais forte, portanto, ele permanece, tá bom? Então, depende aí das basicidades relativas. A base mais fraca é preferencialmente eliminada, é isso que acontece, tá bom? Falamos de compostos heterocíclicos,
tá? Da sua importância, esses compostos aí estão presentes no dia a dia, tá? Inclusive, eu trouxe aqui um exemplo muito importante, no caso, que é do anel indólico, que é essa estrutura aqui, onde eu tenho dois anéis conjugados, condensados, na verdade, tá? E esse anel indólico, ele está presente na serotonina e em diversos compostos de aplicações biológicas, tá? Inclusive, eu trouxe aqui uma série de fármacos, né, compostos com aplicações biológicas, onde o anel indólico ele está presente, como ele é usado em tratamento para aplicações anti-câncer, antimalarial, anticolinesterase, antiviral, antimicrobial, anti-HIV, antioxidante, antitubercular, antidiabético, anti-inflamatório, tá certo? Então, aí tem diversas aplicações. Esses compostos estão presentes em medicamentos, estão presentes em alimentos, estão presentes em materiais, estão presentes em agrotóxicos. Não estou falando especificamente agora do anel indol, mas diversos outros compostos heterocíclicos, tá? E, digamos assim, os são mais clássicos e, inclusive, têm maiores aplicações biológicas, são aqueles que apresentam nitrogênio como heteroátomo, tá? E oxigênio também, e diversos outros átomos e grupos, tá? Que vêm aparecer aí nessas estruturas, tá? Que são importantíssimas, tá certo? Falamos também, pessoal, das reações pericíclicas, tá? Aqui eu abordei, falei das reações dos dienos, tá? Por exemplo, uma reação pericíclica que eu vou trazer para vocês aqui, que é a reação de Diosauda, tá? Eu tenho um dieno é um composto, um hidrocarboneto que apresenta duas ligações duplas, né, separadas por uma ligação pi, tá? E dentre as reações pericíclicas, eu tenho a reação eletrocíclica, reação de ciclo, adição 2 mais 2, e Diosauda 4 mais 2, e rearranjo sigmatrópico. Essa reação é uma importante reação para os químicos orgânicos sintéticos, tá? Uma vez que possibilitam a criação de duas novas ligações carbono-carbono para formar uma molécula cíclica. Especificamente nessa reação, pessoal, eu trago a reação de Diosauda, onde eu tenho um dieno com 4 elétrons π e um dienófilo com 2 elétrons π, tá? Então, eles reagem entre si. Aqui eu tenho um estado de transição envolvendo 6 elétrons, porque eu tenho 2 elétrons do dienófilo e 4 elétrons do dieno, formando aqui, tá? Um anel de 6 membros, onde eu vou ter uma nova ligação dupla e 2 novas ligações sigmas, tá? Essa reação ela é muito importante do ponto de vista sintético, tá? Porque possibilita novas ligações, e ligação carbono-carbono é ligação chamada de, na verdade, reação de acoplamento, tá? Então, são importantíssimas, tá bom? E, por último, pessoal, na última unidade, nós temos aqui a atividade prática, onde eu sugeri que vocês fizessem uma análise crítica sobre um artigo que ele versa sobre os princípios da química verde dentro dos procedimentos e processos químicos, tá? Inclusive envolvendo a síntese de compostos orgânicos. Esse artigo ele vai falar sobre os 12 princípios da química verde e suas aplicações, de modo a tornar esses processos mais sustentáveis, visando a economia atômica, tá certo? E minimização da quantidade de resíduos, tá? Ou seja, a conversão de 100% dos reagentes em produtos, gerando menos resíduos e assim tornando os processos ambientalmente, digamos assim, viáveis, certo? E eu propus, pessoal, 3 experimentos para que vocês realizassem no laboratório, tá? E após a realização desses experimentos, vocês realizariam os relatórios, tá? Elaborariam os relatórios, e aí vocês vão juntar a análise crítica sobre esse artigo, juntamente com o relatório, em um único arquivo, está enviando, tá? Enviando na plataforma, tá certo? E aí esse artigo vocês
na verdade, relatório, vocês podem estar fazendo um único relatório, não necessariamente 3 relatórios, um para cada experimento, mas vocês podem fazer um único relatório, tá? De modo que em cada elemento vocês contemplem informações das 3 práticas que vocês estarão realizando, tá certo? E aqui eu trouxe aqui os elementos principais do relatório do que será necessário, tá? Vocês coloquem aí uma capa, uma folha de rosto, sumário, introdução, objetivo, metodologia, resultados e discussão, considerações finais e referências, tá certo? Então, aí vocês vão juntar, mais uma vez, análise crítica com relatório em um único arquivo e poder estar enviando, tá certo? E todos os dias temos a chance de aprender e dar o nosso melhor. Por isso, não desperdice essa oportunidade. Entregue o seu melhor todos os dias. Essa é a nossa mensagem clássica ao longo dessa disciplina, tá bom? E aqui nós encerramos a disciplina de Química Orgânica. Eu espero que vocês tenham absorvido o máximo de informações, tá certo? Ao longo dessa disciplina, que é muito rica e que é de grande importância para a formação de vocês. Espero que ela tenha agregado bastante, tá certo? E eu estou à disposição de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa disciplina, assim como eu gostei bastante de ter ministrado a disciplina de Química Orgânica, que é a minha praia, que é a minha área de formação, a área que eu fiz doutorado, e eu gosto muito de trabalhar com Química Orgânica, e foi um prazer ter trabalhado mais um semestre com vocês. Desejo sucesso aí nas próximas etapas, nos próximos semestres, e até breve. Um abraço em todos, e tchau, pessoal. Até mais.